E aí galera, beleza? Tranquilo? Como é que tá as coisas por aí? Galera, a parada é o seguinte, novo vídeo pro canal, você já viu o título do vídeo a respeito do dom de línguas e tal, mas antes de começar o vídeo e antes de começar a adentrar dentro do assunto, eu quero pedir para você, como sempre, exercício de sempre, dá o botão, clica no botão curtir aqui, se inscreve no canal, comenta qualquer coisa embaixo aí, que o YouTube tá entendendo que o vídeo é relevante, para tá dando aquela moral para mim e para que esse conteúdo possa chegar aí no maior número de pessoas possível, tá bom? É um conteúdo, eu creio, que é de extrema relevância para todos nós. Galera, a parada é o seguinte, como eu já havia dito, você já viu o conteúdo aí, você já viu, aliás, o título do vídeo. Vou estar falando um pouquinho hoje a respeito do dom de línguas, qual que é o verdadeiro dom de línguas. O dom de línguas bíblico. Lembrando, a opinião que eu vou expressar aqui não é a opinião do Thiago, não é a opinião do meu pastor, não é a opinião de padre, não é a opinião de ninguém. É o que realmente a Bíblia fala a respeito desse assunto, qual que é o verdadeiro dom de línguas. E a gente vai compreender o que acontece principalmente nas igrejas pentecostais, aí é blá blá blá, é papo furado, tá bom? Então eu espero que você acompanhe esse vídeo até o fim aí, para você ter a compreensão correta desse assunto, desse tema tão importante que permeia o mundo cristão, o mundo religioso, aí, principalmente as igrejas pentecostais, aí, tá bom? Então esse é um assunto muito importante para você estar tendo a verdadeira compreensão. Eu vou estar dando uma base para você, um contexto para você desse assunto, onde surgiu o dom de línguas, e consequentemente você vai entender qual que é o verdadeiro dom de línguas. Primeiramente, o dom de línguas, mais uma vez dizendo, é mais manifestado aí nas igrejas neopentecostais. Eu acho interessante que até um certo tempo atrás aí, as igrejas ditas tradicionais, elas denunciavam esse movimento, né? Que era embuste, que era contrafação, que era mentira. Mas de um tempo para cá, as igrejas tradicionais, elas também aderiram a esse movimento, tá bom? Então hoje você vê batistas renovados, metodistas renovados, presbiterianos renovados e até mesmo católicos renomados falando as mesmas línguas que os neopentecostais. Então você vê que é um movimento que está aglutinando muitas pessoas, né? Os renovados também estão falando as mesmas línguas aí. E será que realmente essas línguas que eles falam línguas vindo da parte de Deus? Será que realmente esse é um dom manifestado pela pessoa do Espírito Santo? O que a Bíblia tem a dizer sobre isso aí? É o que a gente vai estar estudando sobre isso agora. Para dar um contexto aí, de onde que surgiu o dom de línguas? O dom de línguas surgiu no contexto bíblico, não é? Você pega lá o livro de Mateus, no capítulo 28, verso 19, verso 20, lá você vê a grande missão dada pela pessoa de Jesus à igreja cristã, não é? Ide, portanto, a todo mundo, a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, né? Eu estou aqui parafraseando, aqui não sei realmente o texto de cor, mas enfim, a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E portanto, a todo mundo, a todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão da igreja, essa é a missão dada de Jesus à igreja cristã, tá bom? E para a pregação do Evangelho no primeiro século, logicamente tinha uma limitação, a igreja estava no começo, não é? Então havia uma limitação, como que as pessoas, como que os discípulos iriam pregar o Evangelho a todo mundo, se eles apenas falavam uma língua, eles falavam aramaico, né? O próprio Senhor Jesus, ele só falava aramaico. Como que iria ser realmente pregado o Evangelho a todo mundo? Então essa era uma limitação que eles tinham, tá bom? Então, outra ordem dada pela pessoa de Jesus, está lá em Mateus, não, está lá em Lucas, no capítulo 24, né? Jesus ordenou então que eles permanecessem em Jerusalém, né? Permanecessem ali unidos em oração, para que houvesse a descida do Espírito Santo, para que então houvesse essa descida de um poder sobrenatural dado pela pessoa do Espírito Santo, para que o Evangelho fosse pregado a todo mundo. Então eles deveriam permanecer em Jerusalém, em espírito de oração, para que o Espírito Santo descesse, revestindo ele de um poder sobrenatural para a pregação do Evangelho a todo mundo. E foi isso que eles fizeram. Você vê lá em Atos, no capítulo 1, eles ficaram realmente unidos ali em oração. Você vê que há os personagens ali, né? Maria, mãe de Jesus, os irmãos de Jesus e
todos os discípulos de Jesus ficaram ali unidos em oração, e houve ali um contexto sobrenatural que marca realmente a descida do Espírito Santo, né? Você vê ali em Atos 2, Atos 1, Atos 2, né? Comentam ali que houve ali um vento tempestuoso, alguma coisa assim, não lembro direito a palavra, né? Algo sobrenatural, e vieram neles ali, sobre a cabeça deles ali, línguas como de fogo. Então foi algo sobrenatural que marcou realmente a descida do Espírito Santo ali, e eles começaram a falar em outras línguas, tá bom? E ali então marca realmente esse episódio aí, a primeira vez, né, do contexto aí das línguas, tá bom? Agora quando você percebe aí, entre tudo isso que estava acontecendo ali em Jerusalém uma festa chamada Festa dos Pentecostes. O que era a Festa dos Pentecostes? Era um sábado cerimonial, em que era uma festividade judaica em que viam várias pessoas, as pessoas de todo mundo, né, judeus de várias partes do mundo, vinham até ali Jerusalém para estar comemorando essa festividade judaica. Então era uma ótima oportunidade para a pregação do Evangelho. Essa era uma oportunidade, porque vinha... Qual que é a grande missão lá, né? Pregar o Evangelho a todo mundo. Então essa era uma ótima oportunidade para estar pregando o Evangelho, porque as pessoas viriam ali em Jerusalém, né? O Evangelho deveria começar a ser pregado em Jerusalém para depois posteriormente ser pregado a todo mundo. Então essa era uma ótima oportunidade ali para os discípulos começar a pregação do Evangelho, tá bom? Então ali os discípulos eles começam a pregar, a falar em línguas, tá bom? Ali naquele contexto ali, eles começam a pregar em outras línguas, falar em línguas. E aí, cara, você já mata a charada do que é falar em línguas. Falar em línguas é você falar em outros idiomas conhecidos, tá bom? Falar em outros idiomas. Você percebe aí no contexto lá de Atos, capítulo 2, né? Se não me engano é Atos, capítulo 2, que ali as pessoas que estavam ali em Jerusalém, elas começam a se perguntar, pô, esse pessoal aí, eles só falam aramaico, né? Eles são galileus aqui e tal. Como é que a gente consegue ouvir eles falando? Como é que a gente consegue ouvir eles falando na nossa própria língua, não é? A gente tinha pessoas lá da Bíblia fala, né, da Capadócia, Panfilha, de várias partes do mundo, que falavam línguas diferentes. Eles foram até Jerusalém, pô, eles estão falando a mesma língua, eles estão falando a mesma língua, a nossa língua materna. Então, realmente a gente percebe que isso foi um poder sobrenatural. Eles começaram a falar no idioma dele. Então, já mata a charada. E qual que é o verdadeiro dom de línguas? Falar em outros idiomas, né? O verdadeiro dom de línguas bíblicas é falar em outros idiomas conhecidos, tá bom? Você percebe na Bíblia também, se você estudar um pouco mais a fundo, que quando aparece a palavra língua na Bíblia, é uma palavra grega chamada glossa. Então, dom de línguas, então glossa significa idioma. Então, quando fala dom de línguas, dom de falar em outros idiomas. E a palavra estranha na Bíblia não aparece. No original bíblico está estrangeiras. Então, dom de línguas estranhas é dom de línguas estrangeiras. Você falar outros idiomas conhecidos, tá bom? Não esse blá blá blá, papo furado que existe aí hoje. Você falar outros idiomas conhecidos. Então, esse foi um poder sobrenatural dado pela pessoa do Espírito Santo para a pregação do Evangelho. Quando Deus dá um dom, quando o Espírito Santo dá um dom, esse dom é dado para um fim proveitoso. Então, ficou claro aí para você, dom de línguas é falar em outros idiomas, né? Dom de glossa é um idioma conhecido, tá bom? Então, esse é o verdadeiro dom de línguas. Aí você me pergunta, Tiago, nos dias de hoje, você acha que realmente existe ainda esse dom, o dom de línguas? Eu creio que não. Eu creio que é um dom que ele já se cessou, porque ele perdeu a sua utilidade, ele perdeu o seu objetivo. Hoje, se uma igreja quiser enviar um missionário, por exemplo, para pregar, vamos supor, em algum país de fala hispana, na África, por exemplo, ele pega uma pessoa que fala espanhol e manda para lá, né? Não há necessidade de uma manifestação sobrenatural mais, né? Foi num momento específico da igreja cristã. Hoje não há mais essa necessidade. Se alguém quiser mandar alguém lá
vamos supor aí, né, um exemplo, se não me engano a Jamaica fala inglês. Pega um missionário, uma pessoa que fala inglês e envia para aquele local, não há necessidade mais. Hoje o conhecimento é muito grande, hoje tem escolas aí, por exemplo, eu falo 3 línguas, né? Eu falo inglês, eu falo espanhol e falo português, né? Obviamente eu nasci no Brasil e cresci no Brasil, então eu falo português, né? Mas o inglês e o espanhol eu aprendi nas escolas, aprendi comunicando com as outras pessoas. Então é dessa maneira que acontece. Hoje o conhecimento está muito grande, então não há mais essa necessidade, não há mais essa utilidade de ser manifestado esse dom sobrenatural. Agora você me pergunta, Tiago, esse dom, da onde? Se então você quer dizer então que você está me dizendo que os dons manifestados nas igrejas neopentecostais ou nos movimentos renovados é mentira? É realmente mentira. Da onde pode prover? Da onde que vem então esse blá blá blá, esse papo furado? Eu creio que pode ter três maneiras dessas coisas se manifestarem aí nesses movimentos aí. A primeira maneira pode ser de origem, uma possessão demoníaca, tá bom? Você vê nas igrejas aí, né, você liga até a televisão, eles chamam realmente o diabo para dentro da igreja, né? Ele pega, coloca um microfone lá, manifesta. Onde já se viu, né? Que coisa, que contradição, né? Aquilo que é para ser um ambiente realmente de Deus, um ambiente de paz, em que o Espírito Santo era para estar presente naquele local, eles chamam a presença do inimigo. Então, esse é a primeira forma aí que eu vejo que isso pode estar acontecendo. E a pessoa começa a enrolar a língua lá e tal, e falar coisa que não tem sentido. Essa é a primeira forma que eu enxergo. Segunda forma, origem psicossomática. Por exemplo, tá todo mundo falando em línguas, ela vai começar a falar em línguas também. Por mão do lado é que nem, sei lá, a pessoa vai para um bloco de carnaval. Ela chega lá, sei lá, talvez chega tímida e tal, ela vê todo mundo pulando, ela vai começar a pular também. Então, origem psicossomática. Ela vai no embalo lá e enfim, é dessa maneira que pode acontecer também. Agora, terceiro ponto também que pode ser fraude, porque eu não sei que você sabe, mas nessas igrejas aí que manifestam o dom de línguas aí e tal, eles têm também uma hierarquia, né? A hierarquia onde a primeira pessoa, o cristão de prateleira, é aquele que foi batizado nas águas e fala em línguas. Agora o cristão aí mais meia boca é aquele cristão, é aquela pessoa que foi batizada nas águas, mas ela não fala em línguas. Então o fulano tá lá e vê, fulano que tá do meu lado aqui foi batizado nas águas e fala em línguas. Ele fala assim, eu não vou ficar atrás não, vou começar a falar em línguas também. Porque muitas vezes ela se sente reprimida, né? Ela se sente meio para baixo, né? Fala em línguas, eu vou falar também. E tem até vídeo na internet que ensina a falar em línguas, né? Coisa nada a ver. Então, você vê a que ponto que essas igrejas aí chegam, tá bom? Sobre esse pseudo dom de línguas. Então, não tem nada a ver com a Bíblia, é papo furado, é pura enganação, tá bom? Então, é dessa maneira, eu te apresentei qual que é o verdadeiro dom de línguas e, consequentemente, o falso dom de línguas é isso aí que é manifestado na igreja. Creio que não é um dom mais manifestado e perdeu a utilidade, perdeu-se aí o objetivo, né? Pode ser que de alguma maneira extraordinária Deus possa manifestar o dom de línguas numa pessoa para ela falar em outros idiomas, né? Em algum local do planeta, pode ser. Eu creio que mas eu creio que isso aí é muito difícil. Foi num momento específico da igreja, principalmente no primeiro século da igreja cristã, para que o evangelho então tomasse uma proporção, para que a pregação do evangelho tomasse um impulso, né? Então foi dessa forma. Então, galera, esse foi o vídeo, né? Eu quero saber de você, o que você acha sobre esse assunto, o que você pensa sobre isso aí, tá bom? Outros textos na Bíblia aí falam a respeito do dom de línguas. Eu quero fazer esse vídeo aqui meio curto, não quero me estender muito, mas possivelmente posso gravar outro vídeo a respeito desse assunto, mas eu quero saber de você. O que você acha a respeito desse assunto? Você acha que eu estou falando bobagem? Você acha que eu estou falando mentira? Escreve alguma coisa aí embaixo aí, o que você acha aí, para eu estar lendo, para eu estar comentando aí,
para eu estar interagindo junto com vocês aí. E sobre isso que eu falei, qual que vai ser a sua decisão? Você vai ficar realmente com a Bíblia, com o que a Bíblia fala, ou com o que o seu pastor da sua igreja fala, ou o que você acha sobre tudo isso aí? Qual que vai ser a sua decisão sobre tudo isso aí? Beleza? Qual que vai ser a sua atitude perante isso aí? Beleza? Para você raciocinar aí. Te mostrei o verdadeiro e te mostrei o falso. Você vai ficar com a Bíblia ou você vai ficar com a enganação? Essa é a pergunta que eu faço para você aí, beleza? Galera, então esse foi mais um vídeo aí. Muito obrigado aí por você que assistiu até o final aí. E até o próximo vídeo aí. Valeu, tamo junto e é nóis.